Quando uma menina de 3 anos avistou um pitbull doente em um abrigo, ela imediatamente decidiu adotá-lo. Contudo, quando sua mãe sugeriu procurar outro animal de estimação, a pequena surpreendeu a todos com uma atitude inacreditável. Aldra sempre soube que sua filha, Julia, era uma criança gentil e amorosa. No entanto, ao vê-la parar diante da gaiola do cão mais triste e mal cheiroso do abrigo, começou a questionar se a pequena não estaria sendo um pouco ingênua. Ela havia prometido que Julia poderia escolher qualquer animal de estimação, mas não conseguia entender por que sua filha havia se fixado naquele pitbull, ignorando todos os outros adoráveis filhotes. Ao lado de sua gaiola, havia um filhote de pastor alemão com os olhos mais doces que ela já havia visto. Ainda assim, Julia só tinha olhos para o pitbull doente. Aldra tinha suas preocupações com aquele cão. Ela estava ciente de que os pitbulls são uma das raças mais fortes e protetoras, mas temia pela segurança de Julia, questionando-se se algum dia se sentiria tranquila deixando sua filha sozinha na mesma sala que um animal que poderia ser imprevisível. E se o cão a mordesse durante uma brincadeira? E se ele se tornasse agressivo na presença de visitas? Que tipo de mãe ela seria se permitisse que uma criatura tão imponente vivesse sob o mesmo teto que sua família e amigos? Outro ponto era que o cão estava visivelmente debilitado. Exalava um odor desagradável, com olhos e nariz constantemente escorrendo, e várias áreas de seu pelo estavam caindo em tufos. Definitivamente, ele não se parecia em nada com o adorável cachorro que Aldra havia imaginado 1 hora antes, quando colocou a pequena Julia no carro para uma viagem que prometia mudar suas vidas. Julia vinha implorando por um cachorro desde que conseguia falar, e sua primeira palavra foi justamente cachorrinho. Ela se encantou pelos animais ao ver o Golden Retriever do vizinho tomando sol na varanda e imediatamente decidiu que precisava de um amigo canino. Durante meses, Aldra explicou que ela era muito jovem para cuidar de um animal de estimação, mas agora que Julia tinha 3 anos e já conseguia realizar algumas tarefas sozinha, Aldra não tinha mais justificativas. Além disso, a ideia de ter um amigo fiel em casa era cada vez mais atraente para ambas. Porém, mesmo considerando que seria uma ótima ideia ter um cachorro em casa, Aldra não conseguia sentir simpatia pelo pitbull. O que há de errado com ele? Ela perguntou aos funcionários do abrigo, tentando ocultar sua expressão de repulsa. Eles explicaram que o pobre pitbull sofria de uma sarna grave e também lutava contra uma infecção respiratória. Apesar de estarem tratando-o com medicamentos, o cão não demonstrava forças para se recuperar. Sua trajetória até ali não tinha sido nada fácil. O pitbull era descendente de 2 cães de alta linhagem no mundo da criação. Seu criador esperava vendê-lo por um alto preço, mas em vez disso, se viu com um filhote doente, de focinho muito largo e pelos frágeis. Incapaz de vendê-lo, o criador lhe jogou na rua assim que foi desmamado. Felizmente, um bom samaritano resgatou a pitbull, mas devido à sua idade avançada, ele veio a falecer poucos meses depois. A família dele se recusou a assumir a responsabilidade pelo cão, que acabou sendo entregue a um abrigo. Não demorou muito para que uma família se encantasse por ela e decidisse adotá-la. Contudo, apenas 1 semana após a adoção, ela foi devolvida ao abrigo. Seus donos alegaram que ela não parava de chorar e fungar. Os funcionários do abrigo tentaram explicar que o comportamento da pitbull era reflexo do luto, pois ela havia perdido recentemente a primeira pessoa que lhe mostrou afeto. No entanto, a família adotiva não cedeu. Eles buscavam um cão que exibisse alegria e não estavam preparados para lidar com um animal que estava de luto. Infelizmente, essa rejeição apenas agravou o estado emocional do cão. Assustada e tímida, ela não gostava de socializar e frequentemente adoecia com resfriados. Somente mais tarde, o veterinário do abrigo descobriu que ela sofria de uma condição crônica que exigia uma intervenção cirúrgica. Infelizmente, o abrigo não tinha recursos suficientes para custear a operação, e a perspectiva de um alto investimento médico sem garantias de sucesso desencorajava possíveis adotantes. Esses fatores contribuíram para que ela fosse rejeitada várias vezes. Até completar 1 ano, ela mal conheceu além das paredes sombrias de sua gaiola no abrigo. Parecia cada vez mais improvável que ela superasse sua timidez. E os funcionários do abrigo começaram a temer que ela jamais fosse adotada. Além disso, todos estavam dolorosamente conscientes de que um novo surto de sua doença poderia colocá-la diretamente na lista de eutanásia. Foi então que Julia e sua mãe entraram no abrigo, e a pequena menina parou imediatamente em frente à gaiola do pitbull. "Cachorrinho doente, precisa de ajuda", disse ela, puxando o vestido da mãe.
Aldra ficou perplexa. Como sua filha poderia saber que o cão estava doente? Ela não conhecia doenças como a sarna, e os funcionários do abrigo só haviam conversado com Aldra sobre isso. Júlia provavelmente notou o muco saindo do nariz do cão e supôs que ele estivesse resfriado ou algo semelhante. Subitamente, o coração de Aldra se aqueceu com a compaixão de sua filha. "Você pode tirá-la para brincar com minha filha, por favor?" ela pediu aos funcionários do abrigo. Um deles destrancou a gaiola e tentou convencer o Pitbull a sair. No entanto, a pobrezinha começou a tremer incontrolavelmente ao ver o humano se aproximando. Os gemidos de medo partiram o coração de Aldra. Um outro funcionário se aproximou com uma coleira, hesitando ao perceber a reação temerosa do cão. Contudo, eles não esperavam o que a pequena Júlia estava prestes a fazer. Júlia ajoelhou-se sem se importar em sujar seu lindo vestido no chão do abrigo. Com cautela, estendeu a mão, mantendo-a a alguns centímetros do rosto do cão para não assustá-lo. Aldra prendeu a respiração ao ver o focinho do Pitbull se aproximar lentamente da mão de sua filha. Embora o cão parecesse fraco e inofensivo, ele ainda era um animal e poderia reagir de forma imprevisível. Justo quando Aldra estava prestes a puxar Júlia para trás, a língua do cão delicadamente tocou os dedos da menina. Júlia soltou um grito de alegria e, encorajada, estendeu mais os dedos, permitindo que o cão continuasse a cheirá-los. Os funcionários do abrigo ficaram espantados. Eles haviam tentado tanto socializar o cão, mas os resultados haviam sido, no mínimo, decepcionantes. No entanto, essa pequena menina, em apenas alguns segundos, já estava acariciando o Pitbull. Um funcionário, motivado pela cena, aproximou-se cuidadosamente para prender a coleira na gola do cão. O Pitbull tremia enquanto ele se aproximava, mas relaxou quando ele se afastou, deixando-o sozinho com Júlia. Com gentileza, Júlia pegou a coleira e suavemente puxou-a, encorajando o cão a sair. Surpreendentemente, o Pitbull não hesitou. Ele saiu lentamente de sua gaiola, olhando ao redor, mas claramente encorajado pela presença de Júlia. As duas caminharam juntas, com Júlia parando de vez em quando para limpar o nariz escorrendo e os olhos incrustados do cão com seu próprio vestido. Sua mãe, Aldra, não encontrou forças para se preocupar com o vestido sujo. A cena era simplesmente muito adorável. "Mamãe, esse aqui", Júlia disse enquanto brincava com o cão. Foi nesse momento que Aldra percebeu que iria adotar o cão de aparência triste, mal cheiroso e doente, pelo qual sua filha havia se afeiçoado. Ela suspirou enquanto se dirigia ao balcão, sorrindo para os funcionários do abrigo ainda perplexos. Eles também não podiam acreditar que o Pitbull finalmente estava sendo adotado. Aldra perguntou sobre a cirurgia que o cão precisava fazer, quanto custaria e como deveria alimentá-lo enquanto isso, falando como se o cão já fosse dela. Contudo, havia um pequeno obstáculo a superar. Apesar dos abrigos estarem desesperados por adotantes, eles não entregam seus animais à primeira família que aparece. Cada potencial adotante precisa passar por uma avaliação para garantir que o animal vá para um lar amoroso e seguro que atenda às suas necessidades. Aldra compreendeu a necessidade desse procedimento e estava grata por ter escolhido um abrigo tão cuidadoso e competente. Por isso, agendou uma visita domiciliar com os funcionários para o dia seguinte e se preparou para sair com Júlia. No entanto, enquanto se preparavam para deixar o abrigo, Júlia demonstrava clara relutância em se separar do cão. Assim que o funcionário colocou o cão de volta na gaiola, Júlia não conseguiu conter as lágrimas. O coração de Aldra se partiu ao ver as lágrimas da filha. Ela se ajoelhou na frente de Júlia e tentou explicar que o cão seria delas no dia seguinte, assim que os funcionários do abrigo confirmassem que sua casa era adequada para ele, enfatizando que isso era pelo bem do animal. Porém, imersa em sua tristeza, Júlia insistia. "E para casa, mamãe?", apontando para o Pitbull. Aldra olhou para os funcionários do abrigo, se desculpando, e se preparou para pegar sua filha no colo e levá-la para fora à força. No entanto, a expressão nos olhos dos funcionários mostrou que uma intervenção forçada não seria necessária. Eles estavam tão surpresos com o vínculo instantâneo que havia se formado entre a menina e o cão, que estavam dispostos a flexibilizar um pouco as regras. Júlia havia sido incrivelmente doce e compassiva em relação ao Pitbull e eles simplesmente tinham que responder à altura. Diante da situação, um dos funcionários do abrigo se ofereceu para ir até a casa de Aldra naquele mesmo momento, a fim de realizar uma rápida inspeção e assegurar que o ambiente seria ideal para o cão. Aldra sentiu um alívio imenso ao informar a Júlia que eles poderiam levar o cão para casa. Rapidamente, outro funcionário abriu a gaiola para liberar o Pitbull mais uma vez.
Para surpresa de todos, Júlia correu em direção ao cão e o envolveu em um doce abraço. O Pitbull, que até então tremia, relaxou completamente nos braços da menina, parando de tremer instantaneamente. Era como se Júlia lhe oferecesse não apenas conforto físico, mas também emocional. Na casa de Audra, o funcionário do abrigo realizou uma meticulosa inspeção e, ao final da visita, confirmou que o ambiente era completamente seguro e adequado para o cão. Audra pediu o número do veterinário do abrigo ao funcionário e prontamente agendou uma data para a cirurgia do animal. Audra e Júlia decidiram chamar a Pitbull de Scarlett, e Júlia fez uma promessa de estar sempre ao lado de sua nova amiga. Quando chegou o dia da operação, a cirurgia transformou Scarlett. Embora ainda precisasse de tempo para se recuperar completamente e superar as infecções que debilitavam seu corpo, havia uma nova luz de esperança em seu olhar. Agora, ela não apenas tinha um lar, mas também uma verdadeira companheira em Júlia, que se tornara sua razão para lutar e prosperar. 6 meses após a cirurgia, a transformação de Scarlett era notável. O cão, antes triste e doente, com nariz escorrendo e olhos incrustados, havia desaparecido para sempre. Seu pelo estava mais grosso e saudável, seus olhos brilhavam de clareza, e ela estava sempre pronta para dar lambidas de carinho nas mãos de Júlia. Audra não poderia estar mais orgulhosa da escolha que sua filha havia feito. A decisão de adotar Scarlett havia salvo um cão sem esperanças, e, em troca, trouxera uma amiga leal para a vida inteira. Ela sempre pensou em pitbulls como cães agressivos, mas Scarlett era a alma mais doce que ela já havia conhecido. Através dos olhos de sua filha, Audra aprendeu sobre a verdadeira natureza da empatia e do afeto incondicional entre humanos e animais. Agora, imagine um cachorro visivelmente desgastado que há 3 anos aguarda todos os dias no mesmo ponto do cais. Por que ele olha incessantemente para o horizonte? O que ou quem ele espera com tanta lealdade? Está curioso para descobrir o mistério por trás dessa espera angustiante? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e venha desvendar os segredos dessa história. Grandes emoções e revelações surpreendentes esperam por você. Até lá!